vai trazer a palavra. Senhor, Tu sabe a palavra que ele vai trazer aqui hoje, Senhor. Senhor, que seja de correção, de exortação. Só o Senhor sabe, Senhor. Prepara nossos corações e que a gente venha guardar nos nossos corações a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O salve da igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. A palavra do Senhor, ela diz em Gálatas, capítulo de número 6, que o que o homem plantar, isso ele colherá, não é? E se ele planta na carne, ele colhe a morte, mas se ele planta no Espírito, ele colhe a vida eterna. Aleluia. Antes de eu ler a palavra, gostaria de fazer uma oração. Emerson já orou por mim, mas eu gostaria de orar pela igreja. Feche seus olhos nesse momento e abra o seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos porque estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez, meu Deus. Pai, o Senhor conhece a tua igreja. O Senhor conhece o coração e a mente de cada um, Senhor, que está aqui. E, meu Deus, eu te peço para que o Senhor venha atentar os ouvidos, Pai, de cada um que está aqui para ti, Senhor. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor volte os olhos de cada um que está aqui para ti, ó Pai. E, em nome de Jesus, desperta, Senhor, o coração. Que o Senhor venha livrar do orgulho, da dureza e de todo o engano do inimigo, meu Deus. Pai, eu te peço, semeia a tua palavra nesse coração, Pai, e faz com que ela dê fruto, Senhor, e traga a vida, meu Deus, que é em tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Coloquei. Eu pedi ao irmão Edson para ele colocar um louvor, antes de eu ler a palavra. Se você conhece, você cante esse louvor também. Mas abra o seu coração. Deixe Deus falar com você através dessa canção. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Abra o seu coração para Deus. Ouça essa canção. Preste atenção. Faça dessa canção uma oração, um clamor. Derrame o seu coração diante da presença do Senhor nesse momento. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Talvez você não tenha, igreja, outra chance. Aproveite essa noite e abra o seu coração para o Senhor. Aquebrante o seu coração diante da presença do Senhor. Lembre que o Senhor sonda o seu coração, que o Senhor conhece o seu íntimo. Ele examina você e Ele sabe. E o que Ele ama é a sua sinceridade. Se preocupe com o que o Senhor
pensa de você? O que está diante dos olhos do Senhor a respeito da sua vida? Será que Deus está se agradando? Ou será que Deus rejeita? Nessa noite aproveite essa oportunidade para que você peça perdão, para que você se humilhe diante dEle, para receber dEle sua vitória, pela graça e misericórdia do Senhor. Assim como diz essa canção, mais uma chance o Senhor está nos dando. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajude-nos a matar, Senhor, nossa carne. Deus, vem trazer um novo nascimento, Senhor, o nascimento do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, Pai, Senhor, só aquilo que Tu podes, meu Deus, fazer. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia. Primeira Coríntios capítulo 11. Todo mundo achou? Amém. Versículo de número 19. A palavra do Senhor diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Agora abram em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Aleluia. A partir do versículo 35. Todo mundo achou? Amém. Amém. A palavra do Senhor diz: e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Pedis: podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Amém. Podem sentar. Glória. Quando Jesus ele veio à terra, ele sabia qual era a sua missão. E a palavra, como nós conhecemos, diz que ele escolheu 12 discípulos. Ele escolheu. E em um certo momento Jesus disse assim: não fui eu que escolhi vocês, os 12? No entanto, um de vocês é um diabo. E depois que Jesus havia escolhido eles, Jesus discipulou eles durante 3 anos e mais ou menos mais de 2 ou 3 meses. E na presença deles, Jesus fez muitos milagres. Jesus ensinou a vontade de Deus. E um dos principais mandamentos que o Senhor Jesus ele deu para os discípulos, entre eles foi: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem-se uns aos outros. E o versículo que eu li, de 1 Coríntios 11, 19, diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A palavra de Deus, ela diz que a igreja é o corpo de Cristo. E um corpo, ele é formado por vários membros, não é isso? Assim como a palavra também dá o exemplo do nosso corpo, né? É um corpo, porém tem várias partes, né? A minha mão tem uma função, o meu pé tem uma função, minha cabeça, que tem os olhos, tudo no nosso corpo tem uma função. E a palavra de Deus diz que a igreja, como corpo de Cristo, também tem uma função. Cada membro tem uma função. Só que o que Paulo ele fala aqui na igreja, para a igreja de Coríntios é: e até importa, ou seja, e é necessário que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Jesus, certa vez, contou uma parábola chamada a parábola do joio e do trigo. E nessa parábola ele disse que o trigo foi semeado por Deus, que é a palavra, que são aqueles que Deus escolheu, quando Jesus explica. E o joio é a semente do maligno, que Jesus, quando explica, diz que foi o diabo quem semeou no meio do trigo. E os trabalhadores daquela vinha perguntaram: Senhor, o Senhor quer que a gente tire o joio? E ele disse: não tirem, porque senão vocês vão arrancar fora também o trigo. Deixem, quando chegar o tempo da colheita, os ceifeiros vão fazer a colheita e eles vão arrancar o joio, eles vão amarrar em feixes e vão jogar no fogo. E o trigo ele ajuntará e guardará no celeiro. Quando Jesus se referia a isso, ele não estava falando de mantimento, de alimento, ele estava falando de pessoas. E ele estava dizendo: existe o trigo, mas no meio do trigo está o joio. E se você já viu o que é o trigo e o joio, eles são bem parecidos os dois. Praticamente, se você colocar na mão o joio e o trigo, você vai ver que não tem diferença nenhuma, visualmente olhando. Só que se você esfregar o trigo, vai quebrar toda aquela casca e ela vai virar um pó e a semente vai sair para fora. E se você quebrar o joio, aquela casca que tem vai esfarelar tudo, e também o que tem dentro, e vai virar só pó, não vai sobrar nada. Quando Jesus fala que o joio será lançado fora, é exatamente isso que ele está dizendo. Porque o joio ele não serve para nada. Mas o trigo sim ele serve, porque dentro dele tem semente. A palavra de Deus é uma semente. E aquele que Jesus escolheu e que pertence a ele, que é dele, está nele, é o trigo de Deus. Porque nele está a semente de Deus, que é a palavra, que é o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus ele disse: olha, eu escolhi vocês, vocês são os meus, e eu amei vocês, e o que eu mando a vocês é isto: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Como foi que Jesus nos amou? Será que Jesus nos amou com mentira? Com hipocrisia? Com falsidade? Com engano? Com fingimento? Será que Jesus nos amou apertando nossa mão, nos abraçando, na nossa frente, nos tratando bem, mas pelas costas falando mal da gente? Não.
Jesus foi sincero. Jesus foi real. Jesus não precisou fingir para agradar ninguém. Porque Jesus, ele sabia o que ele tinha e o que ele devia fazer. O que ele carregava dentro dele se chamava amor. E foi isso que ele nos deu, foi isso que ele nos deixou. Todo aquele que um dia creu e recebeu Jesus, ele recebeu essa semente no seu coração também do amor de Deus. Todos nós temos o amor de Deus. Porém temos um inimigo que atrapalha essa nossa relação com o Senhor, que é a nossa carne. Não é nem o diabo, porque o diabo ele sabe que já está condenado. E como é o pai da mentira, o propósito dele é atrapalhar, confundir e enganar. Mas contra nós mesmos, nós temos a nossa carne, que se opõe ao nosso espírito para que a gente não faça a vontade de Deus. E Deus, ele é o Pai. E Jesus disse, como eu li em Marcos, não será assim entre vocês, porque os governantes, eles exercem a autoridade, mas entre vocês, porque vocês são irmãos, então vocês têm que se amar uns aos outros, vocês têm que se cuidar uns aos outros. E quando a palavra de Deus, ela diz para que a gente se ame, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor tudo crê, sofre, espera e suporta. Se você tem amor, então você suporta a afronta. Se você tem amor, você resiste à ofensa, você aguenta a perseguição. Porque quem ama não se vinga. Porque a vingança, a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12 que pertence a Ele. Ele disse, deixem comigo a ira, porque eu me vingarei, diz o Senhor. Mas se teu inimigo estiver com fome, dá ele de comer. Se tiver com sede, dá ele de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. E aí a palavra termina dizendo assim, portanto não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Igreja, Deus ama a sinceridade. Uma coisa que desde quando Deus ele me resgatou, eu sempre venho falando, eu sempre disse isso, sempre. Deus ama quando você é sincero, porque Ele conhece o seu íntimo. Deus conhece qual é a necessidade da igreja. Deus sabe, Deus está vendo o que você está vendo. Não adianta a gente fingir ou criar um personagem, mas se para Deus a gente está, sabe, morto, sujo e podre diante dos outros, está tudo bem. Está forte, está santo, está firme, está fiel. Mas a verdade é que isso não é real. Isso é um personagem que você criou. Porque para Deus o que importa é o seu quebrantamento. Quando Davi ele cometeu aquele pecado do adultério, ele se trancou quando o profeta Natan foi levar a mensagem para ele. E aí ele se isolou e começou a orar, e se humilhar e se quebrantar. Deus não estava vendo que ele estava fazendo aquilo? Deus estava vendo aquilo. Mas a mensagem que Deus deu foi essa: o menino vai morrer. O menino morreu. Mas naquele momento, quando Davi estava naquele quebrantamento e ele faz aquela oração, a gente conhece, está lá no Salmo 51. A palavra de Deus, ela diz, versículo de número 6, olha o que ele fala: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7 fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O Senhor ensina a sabedoria no nosso coração por meio do temor a Ele. Mas esse temor não vem por meio do medo. Não, porque Deus não coloca medo em ninguém. Até porque em 1 João capítulo 4 a palavra fala que o medo demonstra castigo. Que quem teme, tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Esse temor que a palavra de Deus diz, que Ele ensina no nosso coração a sabedoria, é o respeito por Ele, é a sinceridade diante dEle. Porque para as pessoas, nós podemos nos mostrar santos, limpos, fortes e fiéis, mas isso não importa nada. Porque a salvação ela é pela graça. É pela graça. Deus está olhando para o seu coração e Ele está vendo aonde é que Ele está. Deus está olhando para a sua vida e Ele está vendo no caminho que ela está indo. E a palavra do Senhor diz: há caminhos que nos parecem certos, mas o fim deles é a morte.
Tem coisas que nós achamos que nós fazemos que está certo, mas aos olhos de Deus não está. E tudo que Deus ele deseja, que Deus quer de mim e de você, é o quebrantamento do nosso coração. Deus deseja o quebrantamento do nosso coração, porque naquele dia, quando o Senhor vier, que obras nós vamos dar para Ele, mostrar para Ele? Quando Ele pedir que mostre nossas mãos, o que vai estar nas nossas mãos? Será que vai ter sujeira? Ou será que vai ter a limpeza, a lavagem do sangue de Jesus? Será que a nossa adoração, ela sobe como um cheiro suave e agrada ao Senhor? Porque o Senhor, Ele ama a sinceridade no íntimo. Então, quando Deus ele olha para a igreja e Ele vê hipocrisia, será que o Senhor ele se agrada? Quando o Senhor olha para a igreja e Ele vê divisão, será que o Senhor se agrada? Porque Ele disse, vocês todos são irmãos, amem-se. Irmãos, o amor que Ele colocou em nosso coração resiste todas as coisas, suporta todas as coisas. Ele perdoa, Ele libera. E a palavra do Senhor diz em Colossenses, capítulo de número 3, se eu não estou enganado. Vou abrir aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Olha, irmãos, a palavra do Senhor diz, porque vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E será que eu estou vivendo em paz, como membro de um só corpo, em divisão, em inimizade, em inveja, em mentira, engano? Porque a palavra do Senhor diz em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 16. Por isso digo, a partir do versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne é contrária ao Espírito, e o Espírito contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e divisões, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora veja o que diz. Escute. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O Espírito, irmãos, é o que vence a carne. Jesus disse, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Todas as vezes que nos inclinamos para a carne, nós erramos, nós nos desviamos do caminho de Deus. Nem eu nem você, e ninguém é perfeito. Mas como eu falei, Deus ama a sinceridade que está no seu íntimo. E aqui a palavra do Senhor diz,
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Tem alguém que pertence a Cristo Jesus aqui? Quem pertence a Cristo Jesus aqui? Então crucifique sua carne. Se você pertence a Jesus, crucifique sua carne. Quando sua carne gritar e ela quiser fazer aquilo que é do desejo dela, ouça o que o Espírito Santo vai dizer para você. Porque não adianta, irmãos, não adianta. A mágoa, olha, eu falo isso há muitos anos, há muito tempo, sobre mágoa, ódio, raiva, inveja, divisão. A mágoa, ela adoece você, sabia? Isso é provado cientificamente, que a mágoa, ela gera câncer, cria um tumor. E a gente pensa que é algo emocional, né? Mas não, ela é do coração. Não é somente algo emocional ou que afeta o espiritual, mas ela vai afetar o físico também. E o Espírito Santo nos ama tanto e quer poupar a gente disso. Escuta, Deus sabe para onde você está indo. Talvez você, na sua consciência, tenha uma convicção de que o que você está fazendo, ou por onde você está indo, você acredita que seja o certo. Mas deixa eu te dar um conselho: não siga o seu coração, porque ele é enganoso, ele é corrompido, como a palavra diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9. E porque ele é enganoso e ele é corrompido, ele vai enganar a gente também, ele vai nos corromper. Então escute o que o Espírito Santo ele diz para você, ouça a voz de Deus. Eu estou aqui pregando para vocês, as pessoas vêm aqui, mas você tem que escutar a voz de Deus. Aleluia. Você sabe o que Deus está falando com você e para você. Então escute a Deus. Não olhe para o homem, não espere do homem, espere de Deus. Ouça a Deus. Porque se você escutar o seu coração, ele vai te enganar. Se você escutar o homem, você vai se decepcionar. Mas se você ouvir a Deus, você vai ser guiado pela verdade. E Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai te livrar de você mesmo e daquilo que o inimigo, como ao derredor, bramando como leão, ele anda planejando para atacar nossas vidas e nos derrubar. Quem aqui quer ir para o céu? Glória, aleluia. Todos querem ir para o céu. Mas você já parou para pensar que talvez você pode estar caminhando para o inferno? Todos nós desejamos ir para o céu e a salvação de Deus. Certa vez, quando Jesus mandou os discípulos irem, vão lá. Aí Deus te deu autoridade, você expulsar demônios e fazer os milagres. E eles foram. Aí quando eles voltaram, começaram a relatar para Jesus o que acontecia. Quando eles falavam em nome de Jesus, Senhor, até os demônios obedecem quando a gente fala o teu nome. Aí Jesus foi e disse assim: não se alegrem, não fiquem felizes, porque os demônios obedecem vocês. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes nos alegramos por causa de um cargo, nos alegramos por causa de um título, mas isso não é nada. Diante de Deus isso não é nada. A verdadeira alegria que Deus olha e deseja ver na vida do seu é que ele saber que o seu nome está escrito no livro da vida, porque em Apocalipse diz que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado fora. A minha e a sua alegria não é ter cargo, não é ter título, não é ter renome nenhum. A minha e a sua alegria é saber que um dia nós vamos para a eternidade. Aleluia. Porque aqui só estamos de passagem. E essa passagem tem um propósito. E esse propósito é de Deus, para mim e para a sua vida. Glória. Você não foi colocado aqui à toa, não. Você não está aqui em vão. Ah, eu nasci por um acidente. Ah, eu nasci por um acaso. Não, quem foi que disse isso para você? Talvez o diabo tenha colocado isso na sua mente, no seu coração. Mas foi Deus quem te escolheu. Foi Deus que te planejou e te projetou. E Ele colocou você nesse mundo com um plano, com um propósito, para você ser boca de Deus aonde você for, luz do Senhor. Um dia eu e você era trevas, perdidos, cegos, vazios, mas o Senhor teve misericórdia e derramou sua graça sobre nossas vidas. E Ele nos tirou de lá e nos trouxe para cá, para que aqui nós façamos o que Deus Ele deseja que eu e você faça. E olha, o que a palavra de Deus ela diz? Lucas capítulo de número 1,
Lucas 1, a partir do versículo 71. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os dias da nossa vida. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo do Senhor para mim e para a sua vida, que o sirvamos sem medo, porque como eu falei, e está escrito em 1 João 4, o medo demonstra castigo. Deus não quer que a gente tenha medo dele, Ele quer que a gente tenha temor. Temor não é ter medo, porque o medo, ele amedronta, ele demonstra o castigo, e o temor gera o respeito, gera a reverência. E o Senhor, ele diz: resgatando-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, irmãos, Deus, ele deseja que eu e você sirva a Ele em santidade e em justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes a gente confunde, né, a justiça de Deus com a nossa justiça. A justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa, porque muitas das vezes a nossa justiça não é justiça, não é uma causa justa, é vingança, é ira, é raiva. Mas a justiça de Deus, ela é justa. E naquele dia, Tiago, quando fala, escrevendo a sua carta, falando sobre a acepção de pessoas e a divisão, ele fala no capítulo 2, versículo de número 12 e 13: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre os que não foram misericordiosos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu e você estamos aqui hoje graças à misericórdia do Senhor, como Efésios capítulo 2 diz. E se eu e você não temos misericórdia do nosso irmão, se eu e você não liberamos o perdão, se eu e você não limpamos o coração, Deus é muito claro. Quando Jesus ensinou aquela palavra, aquela oração sobre Pai Nosso, né? Ele disse lá no final, versículo 14 e 15: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aí eu pergunto, igreja, nós estamos perdoando quem nos fere? Será que estamos praticando aquela palavra que Jesus disse: se te baterem em uma face, vira outra? Ou será que o nosso coração endurece, a gente fecha a cara e a gente se arma para se defender com a nossa raiva? Porque o amor, ele tudo sofre. O amor, ele tudo suporta. Eu estou falando o amor, eu não estou falando você, eu não estou dizendo eu não. É o amor que está em mim e em você, que vem de Deus. Então não confie em você, não. Confie no amor de Deus. Não haja por você, não. Haja pelo amor de Deus. O amor que Ele colocou em nossos corações. O primeiro versículo que eu li foi 1 Coríntios 11, 19. E o Senhor, Ele diz na sua palavra, em 1 Coríntios, capítulo de número 3, acredito que seja uma palavra muito conhecida da igreja. Primeira Coríntios capítulo 3 diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei,
Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E ele diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Amém. Deus disse: eu não posso falar com vocês como se fala com espirituais, porque vocês são carnais. Quando Paulo disse que vocês são carnais e não espirituais, era porque agiam segundo a carne. E Paulo usou duas palavras, como ele disse lá em Gálatas, no capítulo 5. Olha o que ele diz, versículo de número 3: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? A inveja e a divisão, irmãos, são duas obras da carne e que o mundo realiza. O mundo faz isso. Mas Jesus, em João capítulo 14, versículo João 17, do 14 ao 17, ele fala uma coisa muito linda. Olha só, João 17, a partir do 14, Jesus diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Tem alguém aqui que é do mundo? Quem aqui não é do mundo? E por que você age como mundano? Se você não é do mundo, então por que você age como se fosse? Se você não é de lá, você não tem que agir como de lá. Você já foi tirado de lá. Irmãos, nós somos carne. Nós somos carne, mas presta atenção para você entender a diferença. Nós somos carne, mas não estamos na carne, porque Ele nos libertou da vida da carne para a vida do Espírito. E essa vida do Espírito é no Espírito dele. Não é na nossa consciência, não é no nosso achismo, não é como eu penso: eu acho que deve ser assim, eu acho que Jesus concorda com isso, eu acho que desse jeito, eu acho que Deus entenderia. Está aqui, ó, o que Deus entenderia. Ele já deixou escrito para mim e você ler, crer e obedecer. A sua consciência, ela te acusa. O seu coração, ele te condena. Aos olhos dos homens, você esconde as coisas. Até para você mesmo, você se engana muitas das vezes, porque você quer ter uma certeza própria de dizer: não, eu estou certo, eu tenho a razão. Mas para Deus você não esconde nada. E um dia, todos nós vamos ser julgados por esse Deus, por tudo aquilo que nós estamos fazendo. E eu não estou falando isso para trazer medo, não, irmãos. Eu estou falando isso para trazer despertamento. Um dia todos nós vamos ser julgados. Mas lembra que Deus é amor. Você disse:
O Senhor corrige aquele que ama, repreende ao que Ele ama, Ele exorta, mas Ele é amor. Lembra disso? Lembre que o Senhor é amor. Lembre que o Senhor te ama. Lembre que os braços do Senhor foram pregados e abertos, uma demonstração de aceitar você, de chamar você, para você correr e se lançar aos braços dele. E a graça dele está disposta, liberada para você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Satanás, ele oprime aquele que dá e aceita a prisão da culpa na sua vida. Mas lembre que o sangue de Jesus foi derramado para que você fosse liberto, para que você fosse sarado, para que você fosse curado. Aleluia, glória a Deus. Pecamos e nos sentimos culpados. A opressão do diabo vem e te aprisiona. Ou a sua consciência pesa e o seu coração te condena. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, não diga não à graça do Senhor. Diga sim à graça dele. Aceite essa graça que o Senhor ele disponibiliza para você hoje, amanhã e depois. A palavra do Senhor diz, e foi dito aqui, que Jesus está voltando. E logo, logo, a palavra do Senhor diz, se cumprindo, saindo do princípio das dores, vamos entrar na grande tribulação. E esse será o tempo de provação para mim e para você. Porque Jesus disse, a palavra do Senhor fala, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem aqui aceitou Jesus? Aleluia. Quem já se batizou? Glória a Deus. Todos aceitamos Jesus. Todos cremos em Jesus, nos batizamos. Só que a palavra do Senhor, ela não fala que é aquele que o aceitou, aquele que creu. É aquele que está. A palavra está, ela remete a um sentido de processo, de perseverança, de um trabalhar. Porque se eu aceitar, só eu aceitar Jesus, eu criei em Jesus e eu me tornar uma nova criatura, então eu não vou precisar estar em Jesus, permanecer em Jesus. Porque eu já aceitei, eu já criei, então eu sou uma nova criatura. Nova criatura somos somente quando o velho homem morre. E isso é simbolizado por meio do batismo, que 1 Pedro diz que é uma consciência de mortificar o velho homem para o nascimento de um novo, qual é em justiça e em santidade e em verdade. Então, se eu ainda continuo, se eu ainda permaneço naquilo que eu antes era, que eu fazia, quer dizer que eu não estou em Jesus. Eu já nasci de novo, eu já me batizei, eu já serei um compromisso com Deus. Mas por que eu ainda estou como se fosse do mundo? O Espírito Santo, como foi dito aqui em Apocalipse, em todas as cartas da igreja diz, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E o Espírito Santo, ele fala com você aí no seu íntimo, no seu coração, com o desejo de trabalhar na sua vida para a glória dele. Não é para o homem não, tá bom? Não pense que Deus trabalha na sua vida para dar glória a você, para você se elevar, você se exaltar. Não, é só para a glória dele. Porque o trabalhar é dele, a graça é dele, o Espírito é dele, a palavra é dele. E eu e você, nós temos glória de quê? Nenhuma. A glória, a única glória que eu e você vamos ter vai ser naquele dia, que vai ser a recompensa, a coroa da vida, a qual ele vai dar aos que o amam. Se vivemos com Cristo e para Cristo nessa terra, nós não temos que ficar esperando receber glória do homem de jeito nenhum. Nós só temos que esperar receber dele. Aleluia. Somente dele. E eu quero finalizar com uma palavra que está lá em Romanos, capítulo de número 2, que diz assim: portanto você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Olha, igreja, presta atenção nesse versículo. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência,
não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Contudo, por causa da sua teimosia e da dureza do seu coração, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há acepção de pessoas. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude. Que cada dia da nossa vida nós possamos voltar o nosso coração para o Senhor quebrantado, humilde, humilhado, porque tudo podemos nele que nos fortalece. Somente nele. Ele é o bom pastor e a sua ovelha ouve a sua voz e a segue. Aleluia. A palavra do Senhor diz também, que é muito conhecido, Salmo 23:1: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E em Hebreus, capítulo de número 13, diz assim: Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? E lá no capítulo 2, ele diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Portanto, tendo em vista o que ele mesmo, Jesus, o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Capítulo 4, versículo 14: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Amém. 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aceite o cuidado de Deus pela sua vida. Confie a sua vida às mãos de Deus, à força de Deus, ao poder de Deus, porque a graça dele nos basta. Amém? Eu gostaria que você meditasse nesse hino, nessa canção. Se você souber, você cante, mas cante para Deus ouvir o seu coração. Cante para Deus receber sua adoração. Olha pra mim, Senhor. Eu me humilharei, teu nome gritarei. Como criança eu sei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Fique de pé em nome de Jesus.
E cante essa canção ao Senhor. Abra o seu coração para Deus nesse momento. Teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha, Senhor, para a tua igreja. Senhor, queira ter misericórdia, meu Deus, da tua igreja. E olha, Senhor, olha para a carência da tua igreja, Senhor. Olha para a necessidade, meu Deus, do teu povo, Pai, de cada membro, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, nas vestes, Senhor, nas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Oh Deus, olha para nós, Senhor. Senhor, assim como naquele dia, Pai, o Senhor parou e chamou, meu Deus, aquele cego que somente ouvia Jesus. E o que ele pedia, Senhor, era para ver. E o Senhor lhe deu visão, Pai. Meu Deus, eu te peço, olha para nós, Senhor, e abre, meu Deus, os nossos olhos, Senhor, para que assim como diz tua palavra, tenhamos os nossos olhos fixos em ti, Senhor. Tu, Senhor, que é o nosso caminho, verdade e vida. Só o Senhor que tem as palavras que dão vida eterna, meu Deus. O Senhor, Pai, que é a luz do mundo, o pão da vida. E aquele, Senhor, como disse tu, Pai, que aquele que crê em ti jamais, Senhor, terá fome. E o que vem ao Senhor nunca mais terá sede. Porque o Senhor é a água da vida. preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a fazer o que for preciso, Pai. Quebra, Senhor, a dureza do nosso coração. Liberta-nos do orgulho, Senhor. E que toda divisão em nome de Jesus caia por terra. Derrama o amor, Senhor, ao qual tu veio, Pai, trouxe e nos deu. Derrama mais desse amor em nossos corações, Senhor. Para que vivamos em sinceridade, Pai, uns com os outros. Para que vivamos em harmonia, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Oh Deus, oh Deus, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Senhor, oh Deus, Tu estás aqui, Senhor, percebe, Senhor, e recebe, meu Deus, o coração de cada um de nós, Pai, porque, Senhor, necessitamos de Ti, Senhor, carecemos de Ti, Senhor, nada temos, nada somos e nada podemos sem Ti, meu Pai, oh Deus, queira ter misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu farei o que for preciso Diga. para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha, Senhor. Senhor, olha pra mim. Oh, Senhor Jesus, obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Agradeça em seu coração, agradeça com sua boca pela graça do Senhor. Agradeça porque o Senhor te deu mais uma oportunidade.
Agradeça porque o Senhor te trouxe mais graça nessa noite. E Ele deseja você, Ele ama você, Ele quer. Não permita que o diabo cegue os seus olhos. Não permita que o diabo desvie você do Senhor, pois o Senhor te ama e Ele te aceita. Ele te perdoa e Ele te limpa. Ele te quebra para te fazer novo, renovar suas forças, te fortalecer. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Deus é bom, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o Júlio em nome de Jesus. Oramos para a glória de Deus. Amanhã tem mais, né? Seja para a glória do Senhor. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos, ó Deus, no termo deste culto, meu Pai. Ó Deus, como junho em suas mãos, cada dia dando sabedoria, meu Pai. Ó Deus, em nome do teu Filho amado, toma cada um aqui esta noite. Trabalhe em nosso coração, meu Pai. Começa por mim aqui esta noite, Senhor. Tira toda mágoa, todo ódio, todo rancor. Não deixa que nada da carne venha, aleluia, meu Pai, invadir. Toma o lugar do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, toma a tua igreja por inteiro, meu Pai. Amanhã, Senhor, estamos neste lugar te adorando e participando daquele lindo banquete, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Desde já, meu Pai, perdoa-me se eu tenho praticado algo que não foi agradável aos teus olhos ver, ao teu ouvido ouvir. Porque amanhã eu quero estar aqui, Senhor, ceando daquele banquete, meu Pai. O mesmo eu te peço, Senhor da glória, assim como Jó pedia pelos seus filhos e apresentava holocausto. Ah, Papai querido, também eu te peço pela igreja. Toma ele em tuas mãos, toma cada um, meu Pai. Sê com cada servo, sê com cada adorador. Manifesta o teu poder e derrama o teu sangue sobre eles, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí eu amei. Vamos receber a bênção em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, junto com a bênção que eu administrar, Senhor, que o Senhor ministre lá no teu trono, aleluia, meu Pai, pensa sobre cada um, meu Pai, porque só o Senhor tem para nós. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, e a doce consolação do Santo Espírito esteja com cada um e que todos que creem dirás Amém. Se Deus é por nós, Quem será? operando o Senhor, Quem a poder, esteja abençoado em nome de Jesus.